Fala galera, hoje vamos dar prosseguimento ao nosso estudo aí da Lei de Trânsito, do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503. Vou falar aqui sobre o artigo 65, né, o 65A, que são as infrações administrativas de trânsito, referentes à alcoolemia e uso de substâncias que alterem a capacidade motora do condutor na direção do veículo. Falarei também sobre as penalidades e medidas administrativas. E vou tentar também, não sei se vai dar nesse bloco, estou fazendo um bloco mais ou menos de 15 minutos, que é mais fácil enviar para o YouTube, ou se eu falo das resoluções no próximo bloco, beleza? Então vamos dar andamento aí, pessoal. Ok, vou tecer alguns comentários sobre o artigo 65, tá? Que é a infração administrativa que cai muito em concurso, e certamente o artigo 65 e o 65A estarão na prova dos senhores, beleza? Então vamos lá. O que trata o artigo 65, pessoal? Trata da condição do motorista dirigir o seu veículo sob efeito de álcool ou de substâncias que alterem a sua capacidade motora, ok? Então vou dar uma lidinha aqui no artigo. Artigo 65. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. A infração é gravíssima, a multa é 10 vezes, é uma infração gravíssima, pessoal, que se agrava 10 vezes, beleza? E suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A medida administrativa é o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo até ser sanada a irregularidade. A retenção, pessoal, do veículo é uma medida administrativa que tem por finalidade sanar uma irregularidade momentânea, ok? Então você imobiliza aquele veículo momentaneamente a fim de que o condutor sane aquela irregularidade, ok? Por exemplo, esqueceu o documento de porte obrigatório, o agente de trânsito vai, lavra o auto de autuação, faz a retenção do veículo até que o condutor apresente aquele documento de porte obrigatório. Esse é um exemplo, ok? Enfim, então, nessa situação que o condutor dirige sob efeito de álcool ou de qualquer outra substância que cause dependência, ele vai ser penalizado através dessa multa, porque nós sabemos que multa é uma forma de penalidade, nós veremos mais à frente. E essa penalidade, multa, neste caso aqui, é gravíssima, multiplicada por 10, ok? Além de ter outra penalidade, que é a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, ok? O parágrafo único desse artigo diz que se aplica a pena em dobro caso o condutor seja reincidente no prazo de 12 meses, ok? Então, ao invés de uma infração gravíssima multiplicada por 10, será por 20, ok? Beleza, pessoal. E o artigo 165A, ele foi introduzido no CTB através da Lei 13.281 de 2016. Então, é um artigo novo que provavelmente será cobrado pelo examinador, ok? O que fala esse artigo? Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida no artigo 277 do CTB. A infração é gravíssima, também multiplicada por 10 e suspensão de direito de dirigir por 12 meses. A medida administrativa é o recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até ser sanada a irregularidade. O parágrafo único é igual ao anterior, aplica-se em dobro a multa se o condutor for reincidente nesta infração no prazo de 12 meses. Ou seja, as penalidades e medidas administrativas do 165 e 165A são idênticas. Tem doutrina que fala que este artigo 165A é inconstitucional. Por quê? Porque o cidadão, de acordo com o artigo 5º da Constituição, inciso 63, ele não é obrigado a levantar prova contra si mesmo, ok? Ele tem direito ao silêncio. Então, esse artigo 165A estaria obrigando o cidadão a fazer prova contra si, ao forçá-lo a submeter ao teste de alcoolemia
ou de outras substâncias. Caso não se submeta, será-lhe impingida uma infração administrativa de trânsito e uma penalidade, ok? Então tem doutrina que fala que esse artigo é inconstitucional por esse sentido, por violar a norma do artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. É uma doutrina minoritária porque o artigo 5º, inciso 63, como entende a maioria da doutrina brasileira, fala que este princípio de não produzir prova contra si mesmo, ele é aplicado no âmbito penal, processual penal, ok? No âmbito administrativo, esse princípio não teria vigência, nem no direito civil, nem nos demais ramos do direito. Seria um princípio afeto ao direito penal e ao processo penal. Vou dar exemplos. Por exemplo, no direito civil, há uma lei e há uma súmula do STJ que diz que o pai, a pessoa, o homem no caso, que não se submete a teste de paternidade, se presume que ele é pai, ok? Tem uma lei que fala isso, uma lei federal, e tem uma súmula do STJ, um enunciado de súmula. Certo é falar enunciado de súmula, ok, pessoal? Porque a súmula é um entendimento que foi tão pacificado naquele tribunal que eles editam, na verdade, um enunciado de súmula, ok? Então, essa lei, por exemplo, civil, essa súmula do próprio STJ, que é o Tribunal Superior, reforça o argumento da teoria majoritária, da doutrina majoritária, que diz que o âmbito de atuação desse princípio, que em latim se chama princípio do nemo tenetur sed tegere, ou seja, que ninguém é obrigado a levantar prova contra si mesmo, só se aplica no âmbito penal ou processual penal, ok? No âmbito administrativo, no âmbito civil, ambiental e nos demais ramos do direito, esse princípio não é utilizado, ok? Então, está em pleno vigor, lei constitucional, até porque uma lei, para ser considerada inconstitucional, pessoal, ela precisa ser declarada pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado. Toda norma se presume constitucional, ok? Toda norma editada pelo Poder Legislativo se presume constitucional. É uma presunção iuris tanto, uma presunção relativa, mas se presume constitucional, ok? Para uma lei ser considerada inconstitucional, tem que o Supremo Tribunal Federal, no controle concentrado, declará-la inconstitucional. Aí sim ela perde sua validade, não perde vigência, ela perde a validade, porque ela é incompatível com a Constituição, ok? Ótimo, pessoal. Falei dos dois artigos que com certeza estarão na prova dos senhores. Eu, quando era PRF, me deparei inúmeras vezes na aplicação desses dois artigos, tá? No 65, no 65A, direto, ok? É um artigo muito forte, principalmente o 65A, quando a pessoa se recusa, é um artigo fortíssimo. Eu digo que o direito administrativo, pessoal, é o ramo do direito mais vamos botar assim essa palavra, mais forte no direito pátrio. Por quê? Porque todo ato administrativo ele se presume legítimo. O que é isso? Ele se presume verdadeiro, ele se presume de acordo com a lei. Tanto é que, se eu como PRF, qualquer agente público, IBAMA, qualquer agente público, eu vou dar o caso da PRF, eu paro o seu veículo e falo, seu pneu está careca, está liso. Aí você fala, não, meu pneu é novo. O seu argumento naquele momento ali não vai valer de nada. O meu ato, como agente público, se presume verdadeiro, de acordo com a lei. É a presunção de legitimidade do ato. Naquele momento, o seu carro será retido, será lavrada a autuação, ok? E cabe ao administrado provar que eu estava errado, que o agente público agiu erroneamente, ok? Inverte-se o ônus da prova. Então, por isso que o ato administrativo, o direito administrativo como um todo, ele é muito forte. Então, por exemplo, no direito penal, a pessoa tem direito de ficar calada. O ônus de acusação, como diz o artigo 156 do CPP, cabe a quem acusa. O ônus da prova cabe a quem acusa. No caso, na maioria das vezes, o Ministério Público. Ele deve levantar todas as provas para condenar alguém.
E basta o réu ficar calado o tempo inteiro. No direito administrativo, não. O agente público, ele, entre aspas, né, acusa, seria emitir o ato administrativo, e cabe ao administrado provar que o agente público estava errado, ok? Então, por exemplo, é o caso do 65A. Ah, não quer fazer? Tudo bem, não quer fazer o teste de alcoolemia? Você tem todo o direito. Você será autuado com uma infração gravíssima, multiplicada por 10, dá, um valor altíssimo. Terá sua carteira suspensa, claro, com devido processo legal, porque essa suspensão, pessoal, que fala no artigo, ela se dá mediante devido processo legal. Está previsto no CTB e a Constituição, no artigo 5º, inciso 54, né? Devido processo legal, ok? Tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito penal. Sempre, e até na área privada, ok? A chamada horizontalização da aplicação dos direitos fundamentais na área privada, ok? Então, por exemplo, um condômino, para ser multado pelo síndico, o síndico deve oportunizar a defesa, o devido processo legal a esse condômino, entre aspas, infrator, entendeu? Senão essa multa vai ser anulada pelo judiciário, tá? Então, quando fala nos artigos do CTB suspensão da carteira, como fala aqui, por exemplo, no artigo 67A, infração gravíssima multiplicado por 10 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Não quer dizer que a suspensão é imediata, pessoal. Apesar de haver o recolhimento pelo agente de trânsito na hora da carteira ali, da CNH, será montado todo um processo. Até porque em 24 horas, como tem uma resolução do CONTRAN, essa pessoa que foi autuada, mesmo que ela faça o teste, foi ali autuada, deu alcoolemia alta, ela em 24 horas ela pode voltar e refazer o teste, ok? Em 24 horas pode voltar e refazer o teste. E a carteira será devolvida. Por quê? Será montado um processo administrativo com direito contraditório para a defesa, ok? Para depois ser suspensa a carteira, beleza? Então, ok, pessoal. Vamos lá. Vou falar agora sobre as penalidades de trânsito, pessoal. Quando eu chegar aqui a 15 minutos, eu vou parar esse vídeo e vou fazer outro, tá? Porque para mandar para o YouTube, pelo computador demora muito, não estou conseguindo mandar, então eu mando pelo meu próprio celular, que 15 minutos vai. Acima de 15 minutos eu tenho que dividir, é meio chato, tá? Das penalidades de trânsito, pessoal. Artigo 256. Primeiro ponto que a gente tem que se ater é o seguinte: penalidade de trânsito só pode ser aplicada pela autoridade de trânsito, ok, pessoal? Autoridade de trânsito. PRF, o agente da PRF, ele não é autoridade de trânsito, ele é agente da autoridade. Então, o agente da PRF, policial, ele não aplica multa, por exemplo, que é uma penalidade, uma espécie de penalidade. Ele autua alguém, ele lavra um auto de infração. Quem multa é a autoridade de trânsito. Ah, professor, quem é a autoridade de trânsito? No caso da PRF, são os superintendentes regionais, ok? O agente PRF da pista policial, ele não aplica penalidade alguma, ok? Que são 7, na verdade são 6 agora, que uma foi revogada. Uma penalidade foi revogada, que eu vou dizer para os senhores. Então, o agente da PRF não aplica nenhuma penalidade, ok? Ele aplica sim, medida administrativa, que eu vou falar para os senhores mais à frente. Quem aplica as 6 penalidades, só a autoridade de trânsito. Então, se vier na prova, o PRF multou, errado. Tá, pode marcar lá errado na hora da prova. Tá errado. Se marcar certo, você vai se ferrar, tá? PRF não multa. Quem multa é a autoridade de trânsito. Vou ler o artigo 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecida neste Código e dentro da sua circunscrição, deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades. Então, como fala o artigo aqui, só a autoridade de trânsito aplica penalidade. Inciso 1º, advertência por escrito. Inciso 2º, multa. 3º, suspensão do direito de dirigir. 4º, apreensão do veículo foi revogado. Não tem mais a penalidade de apreensão do veículo. 5º, cassação da carteira nacional de habilitação. 6º, cassação da permissão para dirigir. 7º, frequência obrigatória em cursos de reciclagem. Então, pessoal, reforçando mais uma vez, só quem aplica essas 6 espécies de penalidade, só quem aplica é a autoridade de trânsito, ok? Agente de trânsito não aplica nenhuma penalidade. Então, aqueles agentes públicos de prefeitura, PRF, PM, não aplica penalidade, ok, pessoal? Só autoridade de trânsito. Vou acabar aqui o vídeo, volto no próximo.